preparando para o futuro. Foco Educação com você. Oi alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao canal. A gente está iniciando a nossa segunda aula hoje e eu queria dizer para vocês, referente a essa segunda aula, primeiro que eu vou ser mais sucinto do que na primeira aula e segundo que ela também é muito importante, tá? Essa aula acho que ela é bem pertinente, o momento é muito importante para que a gente possa estar refletindo sobre as questões que são propostas nessa aula, tá ok? Então pessoal, a nossa aula de hoje ela fala da ética, tá? Da ética nas organizações, porém da ética para a vida, tá? Vocês sempre vão estar fazendo juízos de valores de vocês em todas as ações que vocês têm nas suas vidas, e isso deve, contemplar, eu espero que, ainda mais em uma educação cristã como a nossa, que a ética ela esteja ali pautando as suas decisões, as suas escolhas, tá? O tema é muito pertinente, o tema tem tudo a ver com a gestão, tá? Durante toda a sua atividade enquanto gestor, você vai ter que tomar diversas decisões, essas decisões impactam na vida de outras pessoas, impactam na vida da organização, e a ética, eu espero que ela esteja caminhando ao seu lado nesse momento, tá ok? Então vamos entender um pouquinho mais do que a gente está falando aqui, apesar que eu vou instigá-los a fazerem algumas reflexões e vocês vão ver que a ética já faz parte da vida de vocês e vocês já têm o domínio da ética. O que cabe aqui a mim é de fato fazer com que vocês reflitam sobre isso, tá bom? Então vamos lá, por gentileza. Pessoal, no início dos slides sempre tem um mini CV meu, um mini currículo meu, para que vocês, os que não têm ainda conhecimento de quem sou, possa ter o mínimo de informação, tá bom? Procurem dar uma olhadinha, mas sou psicólogo, trabalho na área de psicologia organizacional aqui no Instituto Foco de Educação. Muito bem, dando início às reflexões, vocês vão identificar, vocês podem estar identificando nesse momento que esse slide, vocês já viram ele antes. E por que ele é importante nessa aula, professor? Por que ele é o primeiro slide da aula do segundo módulo, que é o nosso módulo de ética? Porque parte disso, tá ok? Assim como a identificação do seu papel enquanto gestor parte dessa identificação aqui, isso aqui vai permear vocês durante toda a conduta, enquanto gestor ou na vida de vocês. Conheça-te a ti mesmo, tá? Essa é uma das grandes contribuições, certamente, que a psicologia promove através das reflexões, seja em um ambiente de terapia, ou seja aí no seu ambiente de trabalho, Conheça-te a ti mesmo, porque a partir disso eu posso me posicionar. Quando eu me conheço, quando eu identifico a emoção que eu estou vivenciando, quando eu sei onde eu quero chegar, quando eu tenho clareza, quando eu tenho a minha postura profissional. Então, parte desse item que é bastante importante, é uma grande contribuição, tá? Conheça-te a ti mesmo. Nas questões éticas, sempre estarão envolvidos juízo de valor. E o juízo de valor começa aqui. Conheça-te a ti mesmo, tá ok? Muito bem. Pessoal, esse slide vocês também já viram, mas eu volto a dizer e acabei de citar a importância das emoções, tá? Identifiquem as emoções de vocês, trabalhem, lapidem o seu comportamento e para isso vocês precisam identificar em que pé está as emoções. Estão as emoções, tá ok? Muito bem, pode seguir. Eu trago uma dinâmica de grupo que é um incentivo a iniciar as reflexões sobre o tema da ética. Então peço que vocês aí em casa deem uma olhada no slide, vejam do que se trata a dinâmica e reflitam sobre as questões que estão postas aqui, tá ok? Basicamente, vocês vão ter que identificar aí, escrever situações que vocês identificam comportamentos éticos, que foram éticos e por fim positivos, e comportamentos não éticos e por fim negativos, tá ok? Pode seguir. Pessoal,
Então, né, não vou poder tirar a importância da motivação nesse momento. Esse slide eu também já vi, professor. Ótimo. Como eu disse para vocês na primeira aula, algumas coisas nós vamos insistir nisso para que a gente consiga criar essa reflexão e possa estar ponderando as questões motivacionais em uma situação onde você está fazendo uma análise de valor. Qual que é a minha motivação? O que é que eu estou buscando? Cabe só para mim? Cabe só para o outro? Esse é um item que é importante e cabe análise enquanto você está refletindo sobre as questões de ética, sobre a ética, tá ok? Pode seguir, por gentileza. Pode seguir, aqui também fala da motivação, é o nosso amigo Maslow, ele está no primeiro slide, ele está no segundo, porque ele traz a motivação de uma forma didática que a gente consegue enxergar ela fatiada assim, para melhorar o nosso entendimento. Pode seguir. Pessoal, uma das coisas que é um carro-chefe, ele é a chave, né? Eu sempre faço essa colocação, a chave que gira a compreensão das coisas, que muda, né? Nossa intenção, pensar sobre a intenção. Qual que é a minha intenção enquanto gestor? Eu uso o exemplo meu, um exemplo prático meu, eu trabalho com recrutamento e seleção. Qual que é a minha intenção quando eu estou fazendo um recrutamento e seleção? Promover a empresa? É trazer para o time alguém que tem conhecimento, tem habilidades, que tem atitudes? Ou é uma segunda intenção, como por exemplo a beleza da pessoa, se eu estou observando se a pessoa é bonita, se a pessoa é feia, que intenção eu tenho? Se a pessoa agrega valor ou não agrega valor, que intenção eu tenho quando estou fazendo o processo de recrutamento e seleção? Eu estou vislumbrando quem? Que resultado? Tá? Então, a gente tem que pensar sobre a nossa intenção. Qual é a nossa intenção? Qual é a nossa intenção no trabalho? Essas reflexões cabem só dentro da organização? Não, com certeza não. E o nosso comportamento, ele gera o quê? Ele tem que gerar resultado dentro das organizações. Em casa, esse comportamento implica? Implica. Por quê? Porque o meu comportamento direciona o comportamento dos outros que estão em minha convivência. Então eu preciso ter atenção no meu comportamento, eu preciso identificar a minha intenção. Tá ok? Tranquilo até aqui? Lembrando, pessoal, que as questões humanas, elas necessitam de reflexão. Tá, pessoal? Não adianta eu vir aqui e falar para você, decore isso não vai mudar o seu pensamento. Mas se eu levar você a refletir sobre isso e você identificando coisas que são do seu cotidiano, muitas vezes você consegue lá na frente ter essa mudança, né? Pensar de maneira diferente. Tá ok? Muito bem. Responsabilizar-se pela escolha. Bastante interessante isso. A gente não consegue se livrar da responsabilidade pela escolha. Até quando eu não escolho, eu estou escolhendo. Escolhi, não escolher. Tá ok? Quando você deixa de votar, por exemplo. O que acontece quando você deixa de votar? Outras pessoas escolhem por você. Tá? Então, é importante responsabilizar-se pela escolha. Lembrar que toda escolha vai gerar um resultado e eu vou ter que me responsabilizar por isso. O resultado vem. Uma hora ou outra ele vem. Muito bem, pode seguir. O bem comum. Esse é um item bastante importante para a gente pensar na ética, tá? Por quê? Porque quando a gente fala do bem comum, eu falo do bem que não é o bem que serve só para mim. O bem que serve só para mim não é o bem. O bem é o bem para todos. Então, quando os filósofos deram início às questões de reflexões filosóficas deles, lá, uma das coisas um dos conceitos que eles elaboraram era o conceito da polis. E a polis o que era? Era contemplada a convivência, o conjunto. Então o bem é o bem para todos, o bem não é o bem só para mim. Se eu consigo vislumbrar o bem só para mim, esse não é o bem, tá? O bem é o bem comum. Quando eu estou falando do bem, eu falo do bem que é o bem para o professor Fauser, para a professora Nádia, para o coordenador Diogo, para o coordenador Mário Hudson, para todos, tá ok? Então, toda vez que a gente vai refletir sobre algo que devo fazer ou não fazer, eu preciso levar o outro em consideração. A ética é isso.
Quando existe a ética, o outro é levado em consideração. Quando não existe a ética, o outro é negligenciado, o outro é excluído. E eu posso, nesse momento, olhar para mim e talvez, através da imposição, através da força, buscar realizar os meus desejos. Mas em sociedade, esse tipo de comportamento ele não é aceito, ele não é válido. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar o bem que sirva para todos. Tá ok? Espero que eu tenha conseguido ser claro. Pessoal, ficou alguma dúvida? Vocês têm os grupos, lancem mão disso e procurem estar trazendo as questões para diálogo, para debate. Tá ok? Então, pessoal, aqui eu trago uma frase interessante: a consciência é o melhor livro de moral e o que menos se consulta. Pode passar, por gentileza. Cada um carrega consigo mesmo uma hierarquia abstrata de valores que orienta suas escolhas. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que todos nós já temos conhecimento sobre o que é ética, sobre o que é moral. O que a gente precisa é exercitar, tá? Muito bem, pode seguir. Aqui uma dinâmica para que vocês possam refletir sobre situações éticas e morais, tá? Por gentileza, leiam e façam esse exercício. Pode seguir, por gentileza. E aqui a gente começa a fazer a distinção de moral e de ética. A moral é um conjunto de regras adquiridas através da cultura, da educação, da tradição e do cotidiano que orientam o comportamento humano. Pode seguir, por gentileza. Pode seguir, aqui continua a definição de moral. E por fim a gente vai ter a ética. No próximo, a ética, que é a parte da filosofia responsável pela investigação dos princípios. Então a moral ela vem trazer um conjunto de regras e a ética é a ciência que vai estudar esse conjunto de regras que a moral trouxe. Tá ok? Esse conjunto de regras surgiu da onde, professor Fausto? Surgiu da vivência, surgiu do cotidiano, surgiu do dia a dia, surgiu a partir daquilo que nós aceitamos como positivo ou como negativo. Então é essa distinção, vamos classificar assim grosseiramente, de bem e de mal, que a moral, através dos costumes, apresenta para a sociedade, e a ética, enquanto ciência, avalia isso tudo, faz essa leitura, essa avaliação das condições morais. E o que isso quer dizer, professor Fausto? Quer dizer o seguinte, pessoal: aquilo que a gente aceita como certo em sociedade, ao longo do tempo, aquilo se torna o que é a regra, tá ok? Então, se a gente permitir, como por exemplo temos vivenciado em sociedade, tantas distorções daquilo que entendemos como bem, como por exemplo o que, professor Fausto? Como por exemplo a corrupção, tá? A corrupção é algo que a gente pode estar trazendo aqui para exemplificar essa situação. Se a gente começa a vivenciar a corrupção de maneira a aceitá-la, e aceitando ela vai se tornar parte do cotidiano, logo ela vai ser normal, ela vai ser aceita em sociedade. E o que a gente precisa fazer então, professor, para que as coisas deem certo, para que a corrupção não se torne prática da nossa sociedade? Nós precisamos defender a ética. Essa é a grande sacada da aula. Isso é o que eu quero deixar para vocês, tá? Nessa aula de ética. Tem algumas definições nos slides, depois eu espero que vocês se dediquem e leiam essas definições. Porém, o que me cabe aqui é instigá-los a refletir sobre a ética. E o que a gente precisa fazer? Você precisa se posicionar. Você precisa defender a ética no seu ambiente de trabalho. Você precisa defender a ética no seu ambiente familiar. Você precisa defender a ética no seu ambiente social. Então, pessoal, cabe a cada um de nós a postura, identificando a minha motivação, me conhecendo, sabendo quem sou, as minhas emoções. Eu vou me posicionar e dizer: eu quero defender a ética ou não. Ou você vai negligenciar a ética. Negligenciando a ética, uma hora ela vai se modificar e já não vai, e não vamos mais ao encontro daquilo que algum dia acreditamos ser o certo, a verdade, né? Na sociedade a gente tem vivido diversas distorções, então eu acho que o que cabe aqui
eu me posicionar e dizer onde é que eu quero estar, o que eu vou defender, o que é que está sendo avaliado aqui quando eu estou tomando uma decisão. Então, importante, o nosso comportamento influencia o comportamento de outras pessoas no meu ambiente de trabalho, na minha casa, o meu filho, a minha mãe, os meus colegas de trabalho, todos estão diretamente, posso dizer, porque de maneira direta essas pessoas das quais eu citei, influenciando o comportamento delas, tá ok? Então, pessoal, eu prometi ser mais sucinto, estamos encerrando essa aula, eu espero que eu tenha conseguido deixar para vocês essa reflexão, instigar em vocês essa reflexão, tá? Nós sabemos o que é a ética, o que nós precisamos é defendê-la, é trazer ela para o nosso dia a dia, é cobrar e enquanto sociedade, vivenciar isso em conjunto, tá ok? Muito bem, pessoal, referente aos slides, eu espero que vocês façam a leitura, tá bom? Leiam os conteúdos, as definições e com os colegas, no ambiente de trabalho, em casa, instiguem a presença da ética, tá ok? A gente se encontra na próxima aula, um grande abraço e até a volta no canal.